Oficialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. Pessoal, e aí? Estamos começando hoje a segunda unidade da nossa matéria, né? E eu vou explicar para vocês aqui o que a gente vai estudar nessa segunda unidade. Eu estou com o livro de vocês aqui nas minhas mãos. Vocês estão vendo aqui? Eu vou abrir aqui na página, hein? Já certinho, ó. Isso mesmo! Segundo bimestre, segunda unidade. Vamos estudar os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Ciências. Qual o tema geral desses três capítulos? Qual o tema geral? A Terra. Então, se alguém lhe perguntar o que você vai estudar em Ciências durante toda essa unidade, abril, maio e junho, vamos estudar sobre a Terra. E hoje, a minha aula é sobre o capítulo 4, a Terra por dentro e por fora. Tá bom? Eu preparei um slide aqui e eu vou exibir para vocês nesse momento. E vocês vão ficar ouvindo a minha voz enquanto eu estou passando os slides. No final a gente aparece aqui para dar um tchauzinho. Tranquilo, então acompanhe comigo agora esta aula. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo o tema geral dessa aula, estrutura interna e externa da Terra. Como falei, a segunda unidade tem 3 capítulos e o tema geral é a Terra. Capítulo de hoje é a Terra por dentro e por fora. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, a estrutura interna da Terra. Quando a gente está falando da Terra, gente, eu estou falando do planeta Terra, o planeta que nós vivemos. Quando a gente estuda esse planeta, essa estrutura, a gente está estudando a geosfera. Geo quer dizer terra, esfera, né? Nosso planeta é arredondado. Então, quando a gente estuda essa estrutura da Terra, a gente está estudando a geosfera. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, nessa manhã de sexta-feira. Quantas camadas tem o planeta Terra? Vocês sabiam? Vocês já sabem isso? Vocês estudaram já isso, né? No ano passado, talvez, ou no terceiro ano. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, ó. A Terra, ela tem 3 camadas. Primeira camada da Terra se chama crosta terrestre. A segunda se chama manto. E a terceira se chama núcleo. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo aqui já pegou o primeiro ponto aqui da aula de hoje, hein? Quais são as 3 camadas da Terra? Crosta terrestre, manto e núcleo. E eu trouxe aqui algumas características sobre elas. Primeiro, a crosta terrestre, pessoal, ela é formada por imensos blocos de rochas sólidas. Ó. As rochas estão em estado sólido. E esses imensos blocos de rocha a gente chama de placas tectônicas, que eu vou mostrar a imagem para vocês daqui a pouco. Então, a primeira camada da Terra é formada por rochas enormes chamadas de placas tectônicas. Abaixo dessa camada, a gente tem o manto. Ô, gente, no manto, o que acontece com a rocha? Ela não está mais sólida, não. Olha como é que ela está. Ela já está pastosa, a rocha. Por que está pastosa, tio o Leandro Reinaldo Soares Santos? Vou falar para vocês. Está pastosa porque aqui a temperatura é maior. Então veja só, a crosta terrestre está em temperatura ambiente, o manto, as rochas já estão com a temperatura bem mais alta. Passa de 1000 graus Celsius, isso mesmo, se você colocar o dedo lá, vai queimar e vai ser horrível, não faça isso. Então, pessoal, voltando aqui para o assunto, não coloque o dedo em local que está muito quente. Abaixo do manto, a gente tem uma terceira camada que é o núcleo. Só que esse núcleo se divide em 2, o núcleo externo e o interno. O núcleo que está do lado de fora, né, é o externo, ele é formado por um mineral que tem lá na sua tabela periódica, que a gente já estudou, chamado de níquel. E além disso tem outro mineral chamado ferro. Só que o ferro lá está o quê? Está líquido. Por que está líquido? Veja só, acompanhe comigo. Aqui estava sólido, aqui está pastoso, as rochas, aqui já está o ferro líquido. Por quê? Porque a temperatura aqui é mais alta ainda do que no manto. Aqui pode chegar a temperatura, gente, a passar de 4000 graus Celsius, isso mesmo. Já no núcleo interno, tem níquel também, tem ferro, só que o ferro aqui está sólido. Ô, Leandro, quer dizer que a temperatura aqui baixou? Não, a temperatura aqui está muito alta também, pode chegar a 5000 graus Celsius. Sim, então agora você me pergunta, você está nervoso porque eu falei que aqui no núcleo a temperatura é alta e o ferro está sólido? E aí você quer saber por que está sólido? Deveria estar líquido?
É isso mesmo, pessoal. Deveria estar líquido. Mas sabe por que está sólido? Porque esse núcleo, ele está apertadinho lá dentro, ó. Ele está bem apertadinho por todo o núcleo externo, pelo manto e pela crosta terrestre. Como ele está muito apertado, a pressão é muito grande. E essa pressão grande, pessoal, essa pressão grande é que faz com que o sólido ele fique bem concentrado e fique sólido. Agora vocês entenderam. Vamos ver a imagem então desse negócio aí. Olha só que legal aí. Aqui está o nosso planeta Terra, pessoal. Aqui está a camada superficial, que é a crosta terrestre, formada pelas placas tectônicas. E em cima das placas tectônicas tem o que, pessoal? Os continentes e o oceano. Beleza. Aí abaixo da crosta terrestre, que são as placas tectônicas, tem o manto. Dentro, mais internamente, tem o núcleo externo. E no meio da Terra, o núcleo interno. Então tá tudo aqui, gente. Crosta, manto e núcleo externo e interno. Ah, agora vocês entenderam, né? Beleza. Vamos pra frente, hein? Agora vamos falar um pouquinho das placas tectônicas, ó. Essa imagem aqui é uma imagem legal. Por quê? Porque vocês estão vendo os continentes, tranquilo. Só que em vermelho vocês estão vendo os limites das placas tectônicas. Essas placas, pessoal, que são a crosta terrestre, elas estão abaixo dos continentes e dos oceanos. Então o oceano, ele tá aqui, aquela ruma de água, o oceano, tá. Embaixo do oceano tem o quê? As placas tectônicas. Aqui tá o continente. Aqui tá o Brasil, ó. Sim. Aí embaixo do Brasil tem o quê? As placas tectônicas. Então embaixo de tudo aqui tem as placas tectônicas. Então olha só. Aqui a gente tá vendo que tem uma placa enorme, ó. Que pega toda a América do Sul. Tá vendo? Uma placa enorme chamada de placa o quê? Sul-americana. Sul-americana, tranquilo. Aí aqui, ó, a gente tem uma placa enorme que pega todo o continente africano praticamente, ó. Claro que vai ser placa o quê? Africana o nome dela. Ó essa placa aqui grandona, ó, que pega toda a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, ó, placa norte-americana. Então vocês estão vendo aí que tem muitas placas que estão aí, placas tectônicas, embaixo dos continentes e dos oceanos. E essas placas, pessoal, elas podem se chocar umas nas outras, que é os movimentos que elas podem fazer, que a gente vai ver agora. Vamos ver. Olha esse slide agora, gente. Classificação dos limites que separam as placas. Olha só os 3 tipos de limite entre as placas. Existe o limite divergente, convergente e transformante. Como é que é isso, tio Léo? Vamos lá. Quando vocês têm, ó, gente, 2 placas que estão se afastando, ó, estão aqui, e elas estão indo cada uma para um lado diferente, tá se afastando, a gente diz que essas 2 placas têm limite o quê? Divergente. Elas divergem, cada uma vai para um lado. Agora, o que é convergente? É o contrário, quando você tem 2 placas e as 2 estão indo na mesma direção. Ó para isso. E aí, o que pode acontecer com 2 placas na mesma direção? Uma pode descer e a outra pode subir, formando até uma montanha aqui, ó, na crosta terrestre. Então, pessoal, que legal. Pode acontecer isso quando as 2 se chocam. Uma pode descer, outra pode subir. E o que é limite transformante? É quando uma está deslizando sobre a outra. Aqui tem as 2 placas, ó, gente, e uma está passando sobre a outra. Isso é o quê? Pode gerar, por exemplo, um terremoto aqui, um tremor de terra. E aí aquela coisa terrível e... não vamos comentar mais sobre isso, que é triste. Mas, enfim, esses são os 3 tipos de limite. E vocês vão ver ele agora de novo naquela imagem. Vou voltar à imagem. Agora vocês vão entender essas setas que tem aqui, ó. Por isso que eu escolhi essa imagem, ó. Ó para essas 2 setas. As 2 estão vindo na mesma direção. Então, que tipo de limite é? É convergente, divergente ou transformante? É convergente, pessoal. Os 2 estão indo na mesma direção. E nesse aqui? Essas 2 placas estão indo em direções opostas. Então, aqui já é divergente. E nesse aqui? Uma está indo para o lado ou está indo para o outro. Então, nesse caso aqui, ó, uma está deslizando sobre a outra. Isso aqui é limite transformante. Já vi que vocês entenderam, hein? Tem 3 limites de placa, né? É ou não é? Beleza. Agora vamos pra frente. Vamos passar esse slide. Isso aí já mostrei. Oxente, apareceu de novo. Tá, beleza. Aí agora o que a gente vai falar, pessoal? Vamos falar agora sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de ar ao redor da Terra. Pronto, já falei da Terra. Vou falar da atmosfera agora. Tranquilidade. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, viu? Ó, vai ter que decorar a porcentagem aqui, hein? Não adianta nem chorar. Nada disso. Já falei pra vocês já cresceram. Chorando aí todo dia, não pode. Então vamos lá. O ar que está ao nosso redor. O ar que está dentro da sua casa aí agora, você que está assistindo essa aula. Quais são os gases que tem nesse ar? Quais são os gases?
Vocês estão olhando aí no slide e fica fácil, né? 78% é de gás nitrogênio, N2. 21% de gás oxigênio, O2. 78 mais 21 dá quanto? 99%, gente. Vocês estão ruins na matemática, viu? O outro 1% que falta são outros gases, como o gás carbônico que sai do seu nariz, os monóxidos de carbono que sai do automóvel, por exemplo, e outros gases que existem aqui na nossa atmosfera. Então, pessoal, essa é a composição química do ar que está na nossa atmosfera, que está aqui na sua casa, que está aqui na minha casa agora, ao redor do planeta Terra. Esses são os gases: nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio entra no seu nariz e sai, seu corpo não usa. Já o oxigênio entra e fica, seu corpo usa. Legal, né, pessoal? É isso mesmo. Agora vamos lá. Quantas camadas tem a atmosfera? Minha gente, a atmosfera tem 5 camadas. A atmosfera tem 5 camadas. E aí eu trouxe as 5 camadas para vocês aqui e trouxe uma observação de cada, para vocês já se alegrarem. Vamos lá, vamos lá. A primeira camada da atmosfera se chama troposfera. É a camada que a gente vive aqui, que tem os aviões, tem as nuvens, você olha para cima, troposfera. Depois que você vai subindo no espaço, aí tem a estratosfera, que é a camada onde tem muito gás, chamado gás ozônio, que ele protege a gente, eu vou falar daqui a pouco. Aí a terceira camada se chama mesosfera, que é a camada do meio, ó, mesosfera, que é a camada mais fria que tem e protege a gente dos meteoros. Depois tem a termosfera, que é a camada mais quente. Ó que contraste, né? Uma mais fria, depois vem mais quente, que é onde ficam as estações espaciais. E por último, a exosfera, exo é fora, é onde ficam os satélites espaciais, tá bom? Então, para vocês decorarem as 5 camadas na ordem, eu criei isso aqui, ó. Gente, vocês sabem que a palavra tente é com N, né? Mas aqui é tente com M. Por quê? Porque você vai decorar as camadas. As camadas da atmosfera, pessoal. Então vamos lá. T-E-M-T-E. Tente. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Decorou aí? Tente que você decora. Tente. Beleza, pessoal. Eu exagerei. Vamos pra frente. Vamos ver então uma imagem agora com essas 5 camadas. Aqui, ó. Aqui estão vocês. De boa. Aí a troposfera, onde tem aqui as nuvens, os aviões. Estratosfera, onde tem a camada de ozônio. E tem um jato aqui. A mesosfera, que tem aqui uma radiação ultravioleta do Sol. Chega pesado aqui, é muito fria essa área. Aí depois tem a termosfera, é muito quente, tem aqui o ônibus espacial. E depois tem a exosfera, onde ficam os satélites. Olha o nome desse satélite aqui, Sputnik. Foi um satélite lançado pela Rússia, pessoal. Vocês devem estudar isso em história, eu acho. Eu não sou da área e não vou comentar mais nada. Vamos se virar lá. Agora vamos pra frente, pessoal. Beleza. Olha o que chegou aqui. Já estamos no final da aula. O que eu vou falar pra vocês agora? Eu vou falar sobre a camada de ozônio e vou falar sobre outra coisa que está acontecendo aqui na atmosfera para a gente encerrar. Vamos lá. Primeira coisa. Eu falei para vocês que... Vou voltar aqui a imagem. Nessa segunda camada na estratosfera está a camada de ozônio. É um gás, O3, que protege a gente da radiação ultravioleta do Sol. Quando o Sol emite os raios, pessoal, aqui, ó, uma parte bate aqui na camada de ozônio e volta para o espaço. Então a camada de ozônio funciona como se fosse um filtro e não deixa a radiação ultravioleta do Sol chegar com toda a força na gente. Porque a gente tá aqui embaixo, ó. Se a radiação chegar forte aqui, vai todo mundo morrer de câncer de pele. Morreu, tomou sol, morreu. Então, minha gente, graças a Deus, vamos agradecer, existe a camada de ozônio, que ela filtra a radiação ultravioleta do Sol. Mas o que está acontecendo? A gente está destruindo essa camada. Como? Ela está gerando um buraco na camada de ozônio. E agora a radiação do Sol está chegando com mais força aqui, na gente. Ô Leandro, e como é que está sendo destruído esse negócio aí? Através de um gás chamado CFC. É uma sigla, pessoal. Vou falar para vocês, não chorem não, viu? Clorofluorcarbono. Isso mesmo. É um gás chamado clorofluorcarbono. E esse gás a gente usa aqui na nossa vida. E quando a gente usa ele aqui, ele sobe, vai para a atmosfera e destrói a camada de ozônio, gerando esse buraco. Ô Leandro, onde é que tem esse gás? Na minha casa tem? Ó, gente. Esse gás tem aerosóis, aquele desodorante. Esse gás tem aqueles compressores de geladeira, de freezer. Então esse gás ele era na verdade muito utilizado.
Aí você falou, Leandro, e na minha casa ainda tem? Olha, gente, provavelmente não. Por quê? Porque há uns 40 anos foi feito um esforço internacional para que os países parassem de utilizar esse gás. E agora um outro gás passou a ser utilizado. E quase todo mundo deixou de usar esse gás CFC porque ele estava destruindo a camada de ozônio. Então os desodorantes hoje não tem mais CFC. Você vai pegar o desodorante que tem na sua casa lá, aquele aerosol lá, e você vai virar, na parte de trás você vai procurar bem assim, não contém CFC. Pode procurar, você vai achar. É uma propaganda que eles estão fazendo só para dizer para vocês que eles não estão destruindo o ambiente. Pode usar meu desodorante, eu não sou destruidor. É isso, pessoal. E aí, agora outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a atmosfera é o aquecimento global. Agora presta muita atenção, viu? Não vá chorar agora não, ó, porque agora o negócio é sério. Eu falei para vocês, no primeiro dia de aula, que eu ia falar um negócio sério para vocês, então vou falar. Vamos entender o que é aquecimento global. O que causa o aquecimento global? Acompanhe comigo. Primeiro, aqui está o planeta Terra. Ao redor do planeta Terra tem a atmosfera. Tranquilo, aqui está o Sol. O que acontece, pessoal? Todo dia o Sol libera radiação. Essa radiação atravessa aqui a atmosfera e bate na Terra. Quando ela bate na Terra, uma parte volta para o espaço e outra parte da radiação fica aqui perto da Terra para aquecer a Terra. Isso é bom. E como a atmosfera ela segura uma parte do calor do Sol perto da gente, ela deixa a Terra quentinha, é quando ela funciona como se fosse uma estufa. Então a gente chama isso, gente, de efeito estufa natural. O que é efeito estufa natural mesmo, tio Léo? Repete aí pra mim. Efeito estufa natural é esse processo onde a atmosfera ela segura o calor do Sol ao redor do nosso planeta. Segura um pouco do calor, deixando a Terra quentinha. Isso é natural, isso é normal, isso é bom para você, para mim, para sua mãe, para minha mãe, para os animais, para as plantas, para... Ah, gente, ó, é isso. Então esse é o efeito estufa natural, isso é bom. O que está acontecendo agora? O efeito estufa antrópico. O que é antrópico? Antrópico, gente, quer dizer que é com ação humana. O homem está causando um efeito estufa diferente. Como é que é esse efeito estufa diferente? Vamos lá. Aqui está a Terra, aqui está a atmosfera. O que está acontecendo aqui? A quantidade de gases está aumentando. Nós, seres humanos, estamos aumentando a quantidade de gases na atmosfera. Por conta disso, esses gases estão retendo mais o calor do Sol. O calor do Sol está entrando e em vez de estar saindo um bocado, está saindo só um pouquinho. Ó. Aqui sai um bocado, fica um pouquinho. Aqui sai um pouquinho, fica um bocado. Esse calor do Sol está ficando preso, gente, por causa dos gases que a gente está liberando aqui. Como esse calor do Sol fica preso, esse efeito estufa humano está fazendo com que a Terra aqueça. E isso é aquecimento global. Então, gente, o aquecimento global é causado pelo efeito estufa humano, ou também chamado de efeito estufa artificial. Então, o efeito estufa artificial causa o aquecimento global. E, Leandro, quais são esses gases que estão retendo o calor do Sol? São dois gases, pessoal. Anota aí, hein? Gás carbônico, que a sigla é CO2, e gás metano, que a sigla é CH4. Da onde é que vem esses gases, Leandro? Gás carbônico vem das queimadas, vem do desmatamento, vem também, sabe da onde? Da queima de combustíveis fósseis, como petróleo. Petróleo faz gasolina, pessoal. Quando você bota gasolina lá no carro, lá, ó, aí gera aquela fumaça, acaba gerando o quê? Gás carbônico. E o gás metano, Leandro, vem da decomposição. Todo tipo de matéria que é decomposta aí na natureza gera gás metano. Então esses dois gases estão se acumulando aqui na atmosfera, retendo o calor do Sol, fazendo a Terra aquecer. Ô Leandro, essa imagem tem a ver com o quê? Ô gente, quando a Terra aquece, o que está acontecendo? As calotas polares, o gelo está derretendo, porque a temperatura da Terra está aumentando. E aí, minha gente? E aí que alguns animais vão entrar em extinção. É, gente, agora é uma parte triste, hein? Outra coisa, essa água vai para o mar e vai aumentar a quantidade de água no oceano. Vai mudar, sabe o quê? A concentração de sais no oceano. E muitos animais vão morrer. E pode causar um grande desequilíbrio ambiental. Sem falar que vai mudar o clima de várias regiões do país, aliás, do planeta Terra, do mundo. Ó, gostaram da entonação no final? Do mundo. É isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês. Agora a câmera vai voltar para mim para a gente fazer o fechamento.
É, chega suei aqui, viu? Tá muito quente. Mas é isso, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre a Terra, capítulo 4, hein? Vocês já podem ler o capítulo 4 todinho do livro que eu já expliquei tudo pra vocês. Tá escrito o que lá? A gente falou sobre a estrutura da Terra, interna, as camadas. Lembra as 3 camadas? Crosta terrestre, manto e núcleo, externo e interno. Aí a gente falou também sobre as placas tectônicas, a gente falou sobre os limites e a gente falou sobre a atmosfera, a composição da atmosfera, né, principalmente de nitrogênio e oxigênio, e a gente falou também sobre as 5 camadas. Tente que você vai conseguir descobrir quais são as 5 camadas. E depois a gente falou sobre buraco na camada de ozônio e aquecimento global. É isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!